E a gente fecha essa parte geral falando sobre as propriedades básicas dos músculos, lembrando que essas propriedades equivalem tanto ao músculo liso, cardíaco, estriado e esquelético. Primeira propriedade básica dos músculos, irritabilidade, ou seja, o tecido muscular ele é sensível aos estímulos do impulso nervoso. Então, quando a gente fala que impulso nervoso é a forma com que o sistema nervoso, através dos neurônios, estimula um músculo. Então, o músculo ele é estimulado por uma mensagem transmitida por um neurônio chamada de impulso nervoso, através de uma sinapse. Então, a irritabilidade é a propriedade pelo qual o músculo é sensível a esse impulso. Contratilidade, ou seja, quando o músculo lhe é estimulado, ele pode entrar em estado de contração, que é contrair no seu sentido longitudinal ou encurtando. Então, o músculo, quando ele entra em estado de contração, ele contrai, ele diminui o seu tamanho no sentido longitudinal, entrando em estado de contração. Então, contratilidade é uma propriedade dos músculos. Extensibilidade, isso é muito interessante. Quando o estímulo diminui e as fibras musculares estão relaxadas, elas podem ser estiradas até mesmo além do seu tamanho de repouso pela contração de um músculo antagonista. Isso eu vou explicar melhor o que é um músculo agonista ou o que é um músculo antagonista. A gente vai observar que as nossas fibras musculares, mesmo que uma esteja em contração, a outra em relaxamento, ela consegue se alongar, ela consegue se manter alongada sem estar em estado de contração. Esse é um ponto importante. Sem ela estar em estado de contração, em qual ela contrai e relaxa, ela consegue se manter alongada, permitindo até que o outro músculo esteja em estado de contração, fique em posição encurtada. Então essa é uma propriedade importante que interfere nesse mecanismo de contração muscular. E a elasticidade, ou seja, aquela que ela consegue ao contrair, diminuir e voltar ao seu estágio normal. Certo? Então a gente fala que tem músculos que estão encurtados. Músculos estão encurtados, ele já não está no seu tamanho de repouso original. Ele já está numa posição de contração. Então ele produz menos força. Diferentemente do músculo que está muito alongado. O músculo que está muito alongado, ele também não se encontra no seu tamanho original. Então ele pode ser que ele não consiga se encurtar todo e também não consiga produzir força satisfatória. Então o músculo tem que estar sempre na sua posição ideal. Nem muito alongado, nem muito encurtado. E aí eu sempre deixo aqui essa imagem, que a gente fala sobre a placa neuromotora. Placa neuromotora é a junção entre a terminação pré-sináptica, lembrando que a terminação pré-sináptica é uma região do neurônio que está em contato com a membrana da fibra muscular, que é chamada de sarcolema. Eu mostro sempre essa imagem para que a gente vai ter que entender essa relação constante entre ativação do sistema nervoso e contração muscular. Então, a relação ela é íntima entre o sistema nervoso e os músculos, porque o músculo ele depende desse estímulo nervoso para que ele consiga estar em estado de contração. Então agora nós vamos falar especificamente das características dos músculos estriados esqueléticos. Lembrando que essa aula específica a gente complementa ela no anatômico. No anatômico a gente dá mais detalhes sobre os músculos estriados esqueléticos. Então nós temos um total de 600 músculos estriados esqueléticos, sendo que cada um músculo, cada um é considerado um órgão. Então, cada músculo estriado esquelético é considerado um órgão independente, entre aspas, independente entre aspas, mas é considerado um órgão. Então, uma grande quantidade de músculos, aí os músculos estriados esqueléticos. Então, quando observamos essa imagem à direita, o músculo estriado esquelético ele vai ter sempre uma divisão em 3 partes. A primeira parte é a parte onde nós identificamos fibras musculares, que nós chamamos de ventre muscular. Ventre muscular é onde nós encontramos as fibras musculares. E as extremidades de um músculo, que nós não temos fibras musculares, nós temos tecido conjuntivo de inserção, recebe o nome de origem. Origem é a inserção mais proximal
de um músculo estriado esquelético. E o termo inserção, a parte mais distal, ou seja, a parte proximal do músculo, aonde ele se insere no osso, ela é chamada de origem. E a parte distal ela é chamada de inserção. Então, todo músculo estriado esquelético ele vai ter uma origem, uma inserção e um ventre muscular. E aí esses músculos eles se fixam ao tecido ósseo através de um tecido conjuntivo especializado chamado de tendão. Certo? A imagem à direita mostra os tendões da região dorsal da mão e dos dedos, né, que são os tendões dos extensores dos dedos, olha lá, do indicador, do dedo médio, do dedo anular e do dedo mínimo. Então esses tendões eles são responsáveis por permitir a fixação do músculo no osso, lá no periósteo. E essa fixação faz com que os tendões, por serem tecido conjuntivo, ele receba, ou seja, ao receber a energia mecânica produzida pela contração muscular, ele transfere essa energia mecânica para os ossos, permitindo o movimento dos mesmos. Lembrando que os movimentos acontecem nos espaços chamados de articulações. Então, um tendão ele é importante porque ele transfere a tensão para o osso e o osso se movimenta. Tendão não contrai, tendão não tem célula muscular, tendão é tecido conjuntivo, ele apenas se tensiona, quem contrai é apenas as fibras musculares. E aí esses tendões eles podem se achatar, produzindo estruturas maiores de tecido conjuntivo chamadas de aponeurose. Aí nós temos a musculatura da região abdominal, nós temos a grande aponeurose abdominal, nós temos várias aponeuroses pelo corpo. Na realidade, a aponeurose é importante para fixar músculos grandes, músculos com grande tamanho. Então, o tendão não é resistir à quantidade de força que esses músculos produzem. Então, eles precisam de um tendão mais largo, que recebe o nome de aponeurose, achatamento dos tendões. E não podemos deixar de falar que, além do tecido conjuntivo associado à fixação, nós temos um tecido associado que envolve as fibras musculares. Então, as fibras musculares elas não ficam soltas, elas são, na realidade, envolvidas por um tecido conjuntivo associado que vai desde o envolvimento de uma fibra, várias fibras ou todos os músculos. Então nós temos três tipos de tecido. O primeiro que é chamado de endomísio. O que o endomísio faz? Ele envolve as fibras musculares individualmente. Ou seja, cada fibra muscular é envolvida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Então, se a gente for pegar a imagem, a gente observa na primeira imagem, no primeiro círculo, a gente consegue observar lá cada fibrazinha muscular. E aí a gente tem que imaginar, eu vou mostrar no próximo slide, que cada fibra muscular tem um envoltório de tecido conjuntivo. Quando eu agrego várias fibras musculares, eu vou formar um fascículo. E na realidade esse fascículo é um grande tecido conjuntivo que agora não envolve apenas uma fibra muscular, envolve várias fibras musculares. Quando eu tenho várias fibras musculares envolvidas, eu vou ter um fascículo muscular. E por último, quando eu tenho vários fascículos unidos, do lado de fora desses fascículos eu tenho um terceiro tipo de tecido conjuntivo que recebe o nome de epimísio. Olha lá, recobre todo o músculo externamente. E aí nós temos uma imagem, uma fotografia eletrônica que vocês vão observar. É a imagem à esquerda, uma fotografia eletrônica de um músculo. Então nós temos cada partezinha vermelha dessa é uma fibra muscular e ela é envolvida pelo endomísio, ou seja, o endomísio é um tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. Aí é azul, vocês vão observar que esse tecido em azul mais espesso corresponde ao perimísio, que vai envolver um fascículo. Quando observamos na imagem à direita, cada partezinha vermelha dessa é uma fibra muscular, então tem que lembrar que cada fibra muscular é envolvida por um tecido conjuntivo chamado de epimísio. E vocês vão perceber dois aglomerados de fibras musculares, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Cada aglomerado desse é envolvido por um tecido conjuntivo chamado de perimísio, certo? Então esse é o perimísio, eu tenho o endomísio, certo? Bom, e ainda, depois que a gente recobre todo o músculo externamente,
né? Então, recobrir endomísio, perimísio e o epimísio, existe ainda um tecido mais externo que vai cobrir todo o músculo, que é chamado de fáscia, né? Olha, fáscia é um tecido conjuntivo fibroso que de espessura variável, então tem fáscia superficial, fáscia profunda, que recobre os músculos e o liga à pele. Então não posso confundir a fáscia com o perimísio, são coisas diferentes. No anatômico a gente vê isso melhor, certo? Então esse tecido que está sendo levantado, lá embaixo vocês estão vendo um tecido avermelhado, aquele de lá é o músculo. Então tem o perimísio envolvendo. Acima do perimísio eu tenho esse tecido, que é o tecido facial. Importante tecido de junção da pele ao músculo. Então a gente consegue separar, a gente consegue observar que as fáscias, elas permitem se descolar ou separar a pele do músculo, mas na verdade elas se ligam, né? É uma ligação importante entre fáscia e pele.